boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo e seja bem-vinda à nossa aula de correção. Essa aula aqui da página 37, 38 e 39, nós fizemos no dia 1/9 de 2020, né, na aula do Zoom. Esse texto, né, da página 37, vem falando sobre uma garotinha que tinha o quê? Uma deficiência auditiva. Ela teve um probleminha ao nascer, né, está descrito aqui o nome, é um nome comprido, difícil de falar e difícil de lembrar também. Só que ela é uma criança o quê? Normal, como qualquer outra criança. Ela brinca, ela pula, ela canta, né? Os médicos provavelmente haviam falado para os pais que ela não iria falar, não iria escutar, mas ela é como qualquer outra criança, né? Normal. E aí vem contando a história, dizendo que no primeiro dia de aula, né, a professora apresentou ela e em forma de, né, de rimas, de poemas, aqui vem descrevendo como foi essa apresentação. A professora vai ler esse pedacinho. Mostrando meus aparelhos, ela logo explicou. Não precisam usar sinais nem ficar com medo. Ao articular as palavras, olhe bem, preste atenção. Com leituras labiais, a ajuda na lição. E com os aparelhos, acontece a audição. Então, aqui a professora, né, apresentou a aluna, né, aqui nessa história está em forma de versos. Mas, o que esse texto, né, partindo desse texto, o que nós conversamos na aula do Zoom? Falamos um pouquinho sobre texto narrativo. Texto narrativo é aquele tipo de texto que contam histórias, né? Essas histórias, elas podem ser verdadeiras ou elas podem ser da imaginação, elas podem ser imaginárias. Outro detalhe que a professora também falou é sobre a fala do personagem. A professora mostrou, né, que o travessão, ele indica a fala do personagem da história. Poderia ser aqui, poderia ser da professora, poderia ser da Emily, né? Poderia ser de algum amigo. Então, a fala de alguém. Mas aqui no nosso texto não tem o travessão, mas tem aqui outro sinal que também representa a fala do personagem, que é o sinal de aspas. Estes dois tracinhos aqui, ó, do ladinho do P. E aqui no final também tem, ó, do ladinho do O tem mais dois tracinhos. Esse sinal se chama aspas, tá? Então, depois que nós, né, todo mundo participou da leitura, leu um pedacinho, né? Nós fizemos, então, a interpretação dessa história, que são as atividades da página 38. Aqui na página 38, por dentro do texto, né, a primeira atividade pergunta qual é o assunto do texto. E aí nós conversamos lá no Zoom, dizendo que o assunto principal desse texto é o quê? É a deficiência auditiva da Emily. Emily, só que Emily, apesar de ser deficiente auditiva, ela tinha uma vida normal como qualquer outra criança. Então, este foi o assunto do texto. E aí, no exercício 14, perguntou que tipo de texto é esse, né? E aí nós, mais uma vez, falamos que esse texto é um texto narrativo. Isso mesmo. E aí, todos escreveram, então, na linha pontilhada. E aí, perguntou também quem escreveu o texto. Os autores, todos os dois autores, possuem nomes compostos, né? O espaço é muito pequenininho para poder, né, escrever o nome, sim, dos dois autores. Mas nós abreviamos aí, então, o nomezinho deles. Lisa, Lia Isabel, Cardoso, então, Lia Cardoso. Colocamos lá. E o outro foi Lutero Marcos de Oliveira. Então, colocamos Lutero de Oliveira. Oliveira. Esta foi a resposta do exercício 15. E no texto, tinha que grifar de vermelho, né, aonde era a fala da professora.
Então, é como a professora já tinha explicado, né? Que para identificar a fala, a gente tinha que procurar os travessões ou então o sinal de aspas. E aí ficou muito fácil, não é verdade? E aí era só grifar aqui essa parte do texto da página 37. Todinha ela, até ali onde termina aqui o outro sinal, né? Com outro sinal de aspas. Depois disso, né? Depois que a professora explicou, de acordo com a explicação da professora, como a Emily consegue entender a fala dos outros? Aí nós conversamos sobre isso também, né? E chegamos à conclusão que ela entende por leitura labial, não é verdade? Quando a professora diz para prestar, né? Olhar, ela fala assim, prestem atenção, com leituras labiais ajuda na lição. Então, ela identifica as palavras, né, a conversa dos seus amiguinhos através de leitura labial. Aí, depois disso, tinha o exercício 18, a Emily realiza muitas atividades. E aí nós escrevemos todas as atividades que ela faz. Bom, a primeira que nós identificamos é a Emily pode brincar. Opa, não escreveu. Brincar. A Emily pode pular. Pular. A Emily pode cantar. A Emily também pode calcular. A Emily também pode ler. E ela também pode interpretar. 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 Isso. Então, essas foram as nossas atividades da aula do Zoom. Eu espero que você, né, na próxima oportunidade, esteja com a gente lá durante as aulas, tá bom? Mas agora, como nós fizemos apenas esta página, vamos encerrando nossa correção por aqui. Beijinho para você. Tchau, tchau.